Meus irmãos, muito bom dia. Que bom nós estarmos aqui hoje para buscarmos o nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 34. Livro dos Salmos, Salmo 34. Salmo 34, nós faremos essa leitura de forma alternada. O Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Refreie a língua do mal, e os lábios de falarem palavras enganosas. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos o livra. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. O nosso Deus nos livrou de todos os nossos temores na cruz do Calvário, também em Cristo Jesus. Nós vamos cantar esse hino 269, Pureza no Sangue de Cristo. Esse hino nos diz que lá em Jesus, na cruz do Calvário, nós fomos purificados, nós fomos ali redimidos, nós fomos ali tratados, e ele carregou todos os nossos temores. Seja
sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade de vida, deve refrear a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Todos nós temos orado a Deus e pedido a Ele, nesse tempo, longevidade de vida. Pedido para Ele preservar a nossa vida. E a Bíblia está dizendo para nós, quem quer longevidade de vida, deve refrear a língua de falar o mal e os lábios de falarem palavras enganosas, afastar-se do mal e praticar o bem, procurar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Vamos orar a Deus nesse instante e buscar de Deus este favor, que nós tenhamos a longevidade de vida, mas Ele diz aqui qual é o caminho para ter uma vida longínqua, uma vida longa. É refrear a nossa língua do mal, os lábios de falarem palavras enganosas, afastar-se do mal e praticar o bem. Pai amado e querido, obrigado, Deus, por essa manhã, pela presença gloriosa e marcante do Senhor na nossa vida, Deus. Obrigado porque o Senhor nos alcança aqui e também nos alcança, Deus, dentro da nossa casa, no nosso lar. Obrigado porque o Senhor é Deus presente, é Deus que perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados, é Deus que nos lava completamente, é Deus que nos cura, é Deus que dá longevidade de vida. Mas, ó Deus, ajuda-nos a praticarmos, ó Deus, aquilo que a Tua palavra tem dito para nós, que nós, ó Deus, possamos refrear a nossa língua do mal, guardar os nossos lábios, ó Deus, de palavras enganosas, buscar a paz, ó Deus, e empenhar por alcançá-la, afastar-nos, ó Deus, do mal e nos aproximarmos do bem. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos teimosos, nós somos insistentes, ó Deus, muitas vezes nos nossos erros. Nós somos demorados, ó Deus, em mudar. Por isso, Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Alcança-nos, ó Deus, na manhã de hoje, como o Senhor sempre faz. Quebranta-nos, traz arrependimento, traz mudança de vida, traz transformação para o nosso coração, Deus, para a honra, a glória, louvor e exaltação do Teu santo e bendito nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a equipe de louvor. Meus irmãos, aqueles que quiserem e puderem se colocar em pé, que estão aqui, continuar louvando o nosso Deus com o coração realmente purificado, cientes de que nós necessitamos dele, até mesmo para aprender a louvá-lo. E cremos que ele está presente para nos induzir a isso. O Espírito Santo do Senhor em nossas vidas e no nosso coração. Exaltamos, Senhor. Tu és o único Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Essas vidas foram criadas para te adorar, Senhor. Mas hoje nos adorar o Senhor verdadeiramente.
Vamos cantar? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Mais uma vez. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, Senhor. Amém. Santo, poderoso, quem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, poderoso, quer e cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo
justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém, Senhor, que é santo. Louvado o nome do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento maravilhoso na Tua presença. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor nos deu essa oportunidade. Graças ao Senhor, graças ao Teu amor, à Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui. Que o nome do Senhor seja constantemente louvado e agradecido pela nossa vida. Que o nosso ser, o nosso viver seja em adoração ao Senhor. E que esses louvores, ó Deus, não venham ter sido, ó Deus, de boca para fora, mas sim com o coração aberto e sincero diante do Senhor. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, nesse pequeno trecho, Lucas 9. Do versículo 57 ao 62. Lucas 9, de 57 a 62. Este capítulo ele está repleto de várias situações que talvez você vá se lembrar. Primeiro, Jesus instrui os 12, depois ele vai de encontro, à primeira multiplicação de pães e peixes, depois você tem aquela confissão de Pedro ao Senhor Jesus, você tem Jesus falando que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz e seguir após ele. Nós temos também o momento da transfiguração do Senhor Jesus aqui em Lucas 9, a cura de um jovem. Jesus depois prediz de novo, fala com os discípulos novamente sobre sua morte. Depois os discípulos discutem sobre quem será ou quem é o maior no reino, e Jesus conversa com eles sobre isso. Jesus também diz que quem não é a favor dele, quem não é ou quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Ele vai falar com os discípulos sobre isso, pois eles estavam bravos porque tinha uma pessoa,
um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. Jesus então vai dizer: quem não está contra você está a favor, por que vocês estão preocupados? Depois alguns samaritanos recebem Jesus, e por último aqui, nesse finalzinho, ele vai falar sobre aqueles que querem segui-lo. Então ele diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá na manhã de hoje, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, de entender que o Senhor, Deus, fala conosco. Por isso, Deus, nós clamamos: fale ao nosso coração e à nossa vida, que o nosso coração e a nossa mente, Deus, sejam a terra boa, Deus, para receber a Tua palavra. Uma terra verdadeiramente, perfeitamente arada, Deus, para receber e frutificar e praticar aquilo que vem do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto de muita gente que estava perto de Jesus e disse: Senhor, eu vou te seguir. E nenhuma situação, talvez, dos últimos anos tenha colocado tanto o fato de você seguir a Jesus à prova quanto os últimos meses. Talvez nenhuma situação que você tenha passado nos últimos anos tenha colocado tanto à prova a sua vida quanto agora. Se você realmente é um seguidor de Jesus ou não. Se você está com Jesus em toda e qualquer situação ou não. Se você é servo de Jesus para o que der e vier ou não. Quando nós olhamos para esse texto, diz o texto que enquanto seguiam, então tinham mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Jesus aqui não está provavelmente falando para nenhum dos seus discípulos, aqueles que já eram dos 12. Ele está falando com gente que andava junto com eles por aquele caminho. Gente que estava vindo no caminho junto, andando junto, seguindo junto. E aqui nesse texto, diz o texto, que alguém, de forma espontânea, alguém de forma particular, alguém de forma voluntária, virou e disse assim: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Senhor Jesus, para onde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor passar, eu passo. O que o Senhor viver, eu vivo. O que o Senhor decidir, eu decido. Eu estou contigo, Jesus, para o que der e vier. Jesus, então, informa aquela pessoa o seguinte: as raposas têm suas tocas ou suas casas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho lugar de descanso. Eu não tenho lugar de paz, que assim alguns poderiam chamar, né? O lar, o ninho, a toca, o seu lugar de paz. Jesus está dizendo assim: eu não tenho casa. Eu não tenho um lugar para ficar sossegado. Eu não tenho um lugar de descanso. Eu não tenho um lugar para chamar de meu. Jesus está dizendo o seguinte: eu não tenho uma chácara para ir lá para aquela chácara e ficar lá sossegado olhando para o meio do pasto. Eu não tenho uma varanda onde eu sento no fim da tarde e fico ali tomando um chazinho. Eu não tenho um lugar onde eu vou sentar à mesa para tomar uma sopinha.
Eu não tenho um lugar onde eu encosto no sofá e ligo minha televisão numa tela toda verde, com homens correndo atrás de uma bola, sossegado. Eu não tenho isso. Jesus está dizendo o seguinte: eu não tenho uma quadra de esporte para ir lá jogar bola e descansar. Eu não tenho uma lagoa para ir pescar. Jesus está dizendo o seguinte: eu não tenho hora para parar o meu trabalho. Eu não tenho hora para acabar o meu serviço. Você vai me seguir mesmo? Você está certo que vai me seguir? Sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes nós precisamos notar meus irmãos, a gente precisa notar que a gente coloca empecilho demais para seguir Jesus. Ah, mas eu tenho que abrir a igreja uma hora dessa? É o serviço do reino, irmão. Você não falou que vai seguir Jesus? Tem que levantar para orar agora? Você não falou que vai seguir Jesus? Mas hoje vai ter trabalho da igreja? Você não falou que ia seguir Jesus? Hoje eu tenho que ir fazer uma visita? Você não falou que ia seguir Jesus? Mas agora eu vou ter que carregar isso aqui? Você não disse que ia seguir Jesus? A não ser que você tenha seguido Jesus de forma, ou dito de boca para fora, que ia seguir Jesus, como este do texto, isso aqui demonstra uma pessoa superficial. Sabe aquela pessoa superficial que diz assim: estou contigo e não abro, mas na hora que a situação aperta ele corre? Conhece alguém assim? Conhece gente de igreja? Eu conheço muitos que viraram para mim e viram todos os anos, falaram: pastor, o que precisar, conta comigo. Aí na hora que eu preciso e chama a pessoa, ele escapole. Já viu? Gente assim, parece que ele é ensaboado. Toda vez que você precisa, ele está ensaboado. Não consegue pegar. É, como dizia o diácono Reinaldo alguns anos atrás, é o crente quiabo. Vive escorregando. Na hora que precisa mesmo, que o aperto vem, que a situação vem, o seguir a Jesus dele é superficial. Eu vou te seguir onde quer que o Senhor for. Aí Jesus diz assim: mas eu não tenho lugar para habitação, eu não tenho hora de parar, eu não tenho horário, eu não tenho momento, eu não tenho onde ficar descansando. Você tem certeza que você vai me seguir? Porque até uma raposa tem uma casa, até uma ave do céu tem um ninho, mas eu não tenho. Tem certeza? E várias vezes a gente encontra na Bíblia o Senhor Jesus de madrugada indo orar, levando alguns dos seus discípulos. Quando os discípulos viram para ele e falam assim: Senhor, despede a multidão, já está tarde, eles vão passar pelas cidades aí para comprar alguma coisa para comer. O que é que Jesus diz para eles? Vocês vão dar a eles de comer. Vocês, o que é que vocês têm aí? Os discípulos também estavam cansados, irmãos. Mas Jesus diz: vocês vão dar a eles de comer. A Bíblia então diz que os discípulos trazem o que tinham, Jesus então ora, aquele alimento é multiplicado, os discípulos distribuem para toda a multidão, depois recolhem 12 cestos, está vendo a hora extra? Recolhem os 12 cestos, pega aquilo tudo, atende toda a multidão. Olha lá o versículo 15 do capítulo 9, eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Jesus mandou os discípulos, versículo 14, façam com que se assentem em grupos de 50. Sabe quantas pessoas tinham ali? Só contando homens, cerca de 5.000 homens. Você acha que isso deu trabalho para os discípulos? Eram 12. Pegar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, separar de 50 e 50. 50 e 50. E depois distribuir o alimento. E depois recolher o que sobrou. Hora extra, irmãos. Jesus está dizendo: olha, meu trabalho é contínuo.
Meu trabalho acontece pré-pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Meu trabalho é contínuo, ele não para. Meu trabalho não é superficial. É trabalho mesmo, irmãos. A gente precisa se lembrar, trabalhar na obra de Deus dá trabalho. A Bíblia diz que quem vai ensinar, por exemplo, deve esmerar-se no fazer. E quando você pega aí, pode conversar com o Sérgio, pergunta ele o que é esmerilhar uma peça. O que é pegar lá e ficar lá, até ela ficar no jeito. Dá trabalho, irmãos. A peça chega a esquentar. Para tirar, esmerar-se no fazê-lo. Jesus então nos chama. Quem quer segui-lo deve entender que Jesus não veio a este mundo para fazer um patrimônio, Jesus não veio a esse mundo para ser rico, Jesus não veio a esse mundo para realizar os sonhos, Jesus não veio a esse mundo para te dar tudo que você sempre sonhou, para que você coma o melhor dessa terra. Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz em nosso lugar e nos livrar da condenação do inferno. E nos chamou para viver para Ele. Segundo lugar, o texto vai nos mostrar aqui, Jesus a outro, versículo 59, ele diz, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Sabe, irmãos, muita gente pega esse trecho da palavra e fala assim, Jesus não deixa as pessoas nem sepultar quem morre. Mas não tem a ver com isso. Talvez você entendeu assim a vida toda. A linguagem dessa pessoa que responde Jesus não é, meu pai acabou de morrer, eu vou lá sepultar. Ele está dizendo o seguinte, eu vou cuidar do meu pai primeiro, até que ele morra, para depois te seguir. É disso que se trata. Eu vou cuidar primeiro do meu familiar ali, Senhor, e depois que terminar esse cuidado, eu vou passar a te seguir. Depois que o meu pai falecer, eu te sigo. Depois que o meu pai passar dessa vida para outra, eu te sigo. É disso que se trata. Ele está dizendo, eu não posso te seguir enquanto meu pai estiver vivo. Aí depois que eu sepultar o meu pai, eu então vou tomar meu caminho, eu vou te seguir. Sabe o que acontece, irmãos? Isso aqui fala de alguém que está dizendo para Jesus assim, Senhor Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou te seguir do meu jeito. Eu vou te seguir da minha forma. Eu vou te seguir, Jesus, da minha maneira. Eu vou te seguir, Senhor, segundo os meus planos. Segundo aquilo que eu quero. Você conhece gente assim? Que segue Jesus, mas quer seguir Jesus do jeito dele? Eu quero seguir Jesus, mas é no meu horário. Eu vou seguir Jesus, mas só se for feito do meu jeito. Olha, eu participo do culto, mas só se cantar as músicas que eu gosto. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Eu vou participar daquela programação, mas só se o pregador que eu gosto vier pregar. Conhece gente assim? Certa vez eu fui convidado para falar num casamento, dar uma palavra no casamento. E a pessoa mandou para mim um texto dizendo tudo que queria. Do tipo assim, eu quero que você dê uma palavra bem bonita, viu? E a palavra que eu quero que você dê, que é bem bonita, eu quero que seja uma palavra assim, assim, rápida. E não toca no assunto tal, tal e tal não, tá bom? Tem gente que quer ouvir a mensagem do evangelho, mas do jeito dele. Eu quero, algumas pessoas dizem assim, eu quero um culto no meu aniversário. Mas ele diz assim, tem que pregar no texto que eu gosto, cantar as músicas que eu gosto, e vai acontecer do jeito que eu gosto. Então não é culto para Deus, é culto para você. Mudou a perspectiva. É o culto do fulano de tal. Não é o culto de Deus em gratidão pela vida de fulano. É o culto do fulano.
E a gente precisa notar isso, irmãos. Tem gente que quer servir a Jesus do jeito dele, ele quer seguir Jesus do jeito dele, conforme os planos dele. Aí nós estamos dizendo que Deus errou em alguma coisa, porque eu não consigo entender eu querer seguir a Jesus do meu jeito, se Deus já deu uma maneira de ser seguido. Se o Senhor nosso Deus já mostrou um caminho. Se Ele já deu a direção. E a Bíblia vai nos dizer que Deus é completo em sabedoria. Eu não. Ele é completo em sabedoria. Siga-me. Mas de repente ele diz: Senhor, eu quero ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus não tem nada contra sepultamento, irmãos. Ele mesmo foi e chorou pela morte de um amigo chamado Lázaro. Não deu tempo dele chegar a tempo do sepultamento, mas ele chegou logo depois. Jesus não tem nada contra isso. Tem muita gente que pega o texto e fala: está vendo? Jesus fala que a gente não pode ficar chorando na hora do velório. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com gente que ele diz o seguinte: eu sirvo a Jesus, eu quero seguir Ele, mas eu vou seguir do meu jeito, da minha maneira. Já viu gente que fala assim: eu entrego o dízimo do meu jeito. Aí ele, o meu jeito é ajudar quem está lá fora. Meu jeito é comprar um negócio para a igreja e depois colocar a notinha no gasofilácio. Meu jeito de ser dizimista, de ser fiel a Deus, é ajudar o meu vizinho aqui que está do meu lado. É assim, tem gente que quer seguir do jeito dele, a maneira dele. E Jesus, ele fala que existe só uma maneira: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que diz aqui no texto, quando você vai para o versículo 23 do capítulo 9, 24, 25, 26 e 27. Quem quer seguir, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar seus planos, negar suas vontades, colocar tudo no parecer de Deus, para ver se os seus planos, suas vontades, seus sonhos, seus desejos se encaixam no plano de Deus. Isso é seguir Jesus. Então alguns seguem a Jesus de modo superficial, de boca para fora. Ele diz: eu vou te seguir para onde for, Jesus. Mas quando Jesus diz que não tem lugar para descansar a cabeça, não tem horário para parar, que a vida dele é hora extra, que a vida dele é trabalho constante para Deus, a pessoa então recua. Segundo lugar, você tem as pessoas então que dizem assim: eu sou autêntico, eu vou servir Jesus, mas do meu jeito. Do tipo, eu vou seguir a Jesus, mas nunca vou mudar de vida. E seguir a Jesus é mudança de vida, mudança completa. A Bíblia vai nos dizer sobre santificação, dizendo o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que tinha a língua solta, não pode ter mais. Aquele que era estourado com todo mundo, encontrou Jesus, não pode ser assim mais. Ele tem que ter controle, domínio próprio. Não é isso que a Bíblia diz? Do fruto do Espírito? Não tem lá o domínio próprio? O que é o domínio próprio? Colocar os seus sentimentos dentro do limite correto. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse é o servo de Deus. Então, não dá para dizer: eu vou seguir Jesus, mas vou seguir do meu jeito. Em terceiro lugar, você tem aqui, versículo 60. Mas Jesus insistiu, falando com ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus insistiu com esse daqui, dizendo: você vai ficar mesmo nesse seu plano? Tem certeza? Mas ele diz: outro lhe disse: Senhor, chegou outro para falar com Jesus: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Sabe, irmãos, Jesus não tem nada contra você despedido de quem é da sua casa, da sua família. Não tem nenhum problema com isso. Na verdade, a Bíblia afirma que a gente precisa cuidar primeiro dos que são de casa. Que a gente tem que zelar por quem é de casa, que o filho tem que honrar pai e mãe. A Bíblia insiste nisso.
Mas o que nos parece nesse texto é que esse sujeito que está dizendo, deixa eu ir despedir dos meus primeiro, é alguém que está tentando procrastinar as coisas. Sabe aquele sujeito que empurra com a barriga? Ah, Senhor, vou te seguir, mas aqui, deixa eu ir lá fazer uma festa primeiro com a minha família, uma festa de despedida, né? Porque esse caminho aí que o Senhor está indo é um caminho sem volta. E é mesmo. Seguir Jesus, irmãos, é um caminho de lealdade. Uma lealdade maior a Cristo do que a própria família. Uma lealdade maior aos preceitos de Deus do que a própria família. E é por isso que Jesus vai nos dizer que quem ama pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, mais do que a ele, não é digno dele. Ele está falando sobre lealdade. A nossa lealdade é maior a Cristo do que a nossa própria família. Mas ele não está dizendo que você não tem que respeitar e amar a sua família. Mas esse sujeito aqui, ele diz assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir lá em casa primeiro, despedir da minha família. Talvez você se lembre de Rebeca, quando foi lá ser buscada, né? Encontrada, para se tornar esposa de Isaac. Você lembra da situação? Como é que é o servo chegando lá? Ele chega, ela dá a água para os animais, dá água para ele, eles vão para casa, ele chega lá, conta toda a história, fala tudo que Abraão, né, pediu que ele fizesse. Então ele dá vários presentes e tudo. No outro dia de manhã cedo ele acorda e fala o quê? Estou indo embora. Aí o irmão dela, a mãe fala, não, o que é isso? Calma, a gente não conseguiu nem se despedir dela. Estava tudo, né, feliz, aquele monte de ouro, aquele monte de presente, eles também ganharam presentes. Aí aquele servo fala, vou ficar aqui só mais um dia. E se vocês não deixarem ela ir, perdeu a bênção. No outro dia de manhã ele levanta, eles despedem dela rapidamente e diz para ela assim, vai ser bênção para as nações. Você já imaginou? De um dia para o outro, de repente chega lá o servo de Abraão e de um dia para o outro leva sua filha embora. Para cumprir uma promessa. Você já imaginou isso? Consegue mensurar isso no seu coração? Se de repente, dentro de 2 dias, chegar lá uma notícia na sua casa e fala assim, olha, estou levando Arthur para as missões. Aí a Lucimar fala assim, mas o Arthur vai para as missões quando? Depois de amanhã. A passagem já está comprada. Como é que fica seu coração? Estou levando a Ana Luísa para as missões. Quando? Depois de amanhã. Ela vai ser bênção para as nações. Você tem desprendimento no seu coração para isso, meu irmão? Para entender que ela, ele, seu filho, sua filha está indo para ser bênção para Deus? Você consegue mensurar ou compreender que esse é o caminho de Deus? Você consegue enxergar, segundo a Bíblia, que filhos são como flechas lançadas por um guerreiro? E às vezes você está aí segurando, como esse que disse para Jesus assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu ir primeiro, despedir dos meus familiares. Meus irmãos, para seguir a Jesus a gente não pode ficar empurrando com a barriga, não pode procrastinar, não pode ficar atrasando. Eu vou começar a trabalhar na igreja, mas o ano que vem, esse ano, né, deu pandemia, não dá para trabalhar, né? O ano que vem eu pego alguma coisa aí para fazer. Não, essa semana não vou fazer não, semana que vem eu faço. Não, rapaz, a situação está meio corrida, né? Eu não vou acelerar as coisas. Mas você está enrolando, tem 5 anos. Tem meses.
Ah, sabe aquela pessoa que disse assim, em 2020 eu vou começar a fazer um exercício físico. Conhece? Alguém que falou isso? Mas de repente passou, ou chegou esse tempo aí de pandemia, aí a pessoa falou assim, tá vendo? A pandemia não pode ficar fazendo caminhada. Mas só que começou, foi fechado as coisas, 17 de março. Janeiro ele não caminhou, fevereiro ele não caminhou, início de março ele não caminhou. O decreto já liberou a caminhada em volta de uma lagoa. Mas aí ele fala assim, ah não, mas agora a situação está complicada, né? Gente que vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, versículo 62. O que ele responde para esse sujeito que diz, eu quero despedir primeiro, Senhor, deixa para depois, daqui um tempo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez você nunca colocou a mão no arado para arar uma terra, ou talvez sim. Talvez você já tenha visto alguém arar a terra. Você pode pesquisar aí para você ver como que as pessoas aravam a terra, você encontra vídeos falando sobre isso. Hoje em dia você tem máquinas que fazem isso, né, de uma forma muito perfeita. Mas quando nós pesquisamos sobre o arar a terra que Jesus está dizendo, ele está falando de uma pessoa que tinha ali um animal, um cavalo, um boi, puxando o arado. E essa pessoa que estava aqui segurando o arado, que era aquela peça de ferragem muito bem afiada, que corta a terra de fora a fora, se ele olha para trás, ele perde a direção. Ele perde o caminho. Ele perde o movimento que ele está fazendo para abrir os sulcos no meio da terra. Ele faz mal o seu serviço. E se ele fizer mal o serviço de arar a terra, ele não vai conseguir semear e ele não vai conseguir colher. Ele não vai conseguir ter resultado do que ele está fazendo. Então Jesus, ele está dizendo para nós de forma bem clara, se você quer me seguir, se você tomou a decisão de me seguir, não há mais espaço para você se encher de dúvidas. E não é pandemia, não é doença, não é dificuldade financeira, não é luta familiar, nada vai abrir espaço para você olhar para trás. Você não vai perder o propósito da sua vida, se você pegar o arado e olhar para Jesus. E entender o que você veio fazer nesse mundo. É muito mais do que realizar o que você sempre sonhou. Talvez você vive a vida dizendo, eu vou seguir Jesus, mas você nunca pegou e olhou para frente, e pegou firme o arado e disse, Senhor, eu não vou olhar para trás mais. Você precisa, e eu preciso, entender que o caminho do Senhor Jesus é a mesma palavra do apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem que parar de olhar para trás, irmão. Janeiro já ficou para trás, fevereiro já ficou para trás, março já ficou para trás, abril, maio, junho, julho já está ficando para trás. E às vezes você está olhando lá para janeiro, para março, para abril, para maio, dizendo, ai, minha vida ficou ali no mês passado. Não, irmão, sua vida prossegue. Sua vida prossegue. E aquele que quer seguir a Jesus, não pode ficar mais olhando para trás. Na verdade, ele vai dizer, se alguém põe a mão no arado, se ele olha para trás, ele perde a destreza dele, ele perde a direção dele, ele perde o caminho dele.
Ele perde a aptidão dele. Se alguém que põe a mão no arado olha para trás, o que acontece? Não é apto. Perdeu a aptidão. Por isso, seguir a Jesus é mais sério do que algumas pessoas dizem. Quando alguns dizem assim, eu vou seguir Jesus por onde for, Senhor, você tem que lembrar de não falar isso da boca para fora. O que nós estamos vivendo é uma situação muito difícil. É uma situação que perturbou e perturba muitos de nós. Mas se você não segue Jesus de boca para fora, essa situação pode ser vencida. Não tem máscara que te impede, não tem distanciamento social que te impede. Nada te impede de servir Jesus. Você vai deixar de servir Jesus porque tem que usar uma máscara? Você vai deixar de seguir Jesus porque tem que ficar distante? Porque não pode abraçar os irmãos ou porque não pode pegar na mão deles? Você vai deixar de servir a Jesus porque agora a gente não pode ter reuniões nos lares, porque não tem aquelas festas da igreja? É isso mesmo? Você não acha isso muito pouco para deixar de seguir Jesus, não? Grandes, pequenos servos de Deus na história, alguns que estão registrados e outros que não estão registrados, não deixaram de seguir Jesus nem sendo queimado em cima de poste. E nós temos visto cristãos que dizem, eu vou seguir Jesus por onde for. Até cantam cânticos que falam sobre isso. Mas de repente, agora tem que usar a máscara. Ah, não, então não vou seguir Jesus mais não. Ah, não pode nem chegar e ficar junto dos irmãos, então agora não vou mais não. Sabe? Tem alguma coisa estranha. Isso é um servir Jesus praticamente de boca para fora. Superficial. Senhor Jesus, eu vou contigo por onde for. Mas Jesus avisou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Segundo lugar, você encontra aqui alguém que diz assim, Senhor, deixa eu ir cuidar dos meus momentos particulares primeiro. Deixa eu ir cuidar do meu pai até ele morrer. Depois que o meu pai passar por essa situação, eu vou lá e te sigo. Aqui o texto está falando do pai. Mas quanta gente fala assim, Senhor Jesus, eu vou te seguir só depois que eu terminar a faculdade. E quantos jovens falaram assim, eu só vou voltar a pegar firme na igreja depois que eu terminar a faculdade e nunca mais voltou. Por quê? Porque ele se afastou de Cristo. Porque lá ele foi levado para outros caminhos. Ah, eu vou voltar a servir Jesus depois que eu casar. Aí na época do namoro não segue. Aí casa e continua distante. Ah, e aí eu engravidei, como dizem alguns por aí. Engravidei, agora está difícil de ir na igreja. Está difícil de caminhar. E eu não estou falando de situação agora não, estou falando de situação de anos e anos, que a gente vem acompanhando. Ai, bobo, essa barriga está muito pesada. Já ouviu alguém dizendo isso? Nossa, está me dando uma fadiga. Mas de repente a pessoa vai e você vê ele andando para todo quanto é lugar. Para fazer enxoval, para tirar fotos externas. Vai até na Ibituruna. Mas, para vir à igreja dá fadiga. Ah, depois que eu ganhar meu menino, minha menina, eu vou voltar a seguir Jesus. Ah, depois que eu melhorar uma situação que eu tenho lá na minha casa, eu vou seguir Jesus. Depois que eu consertar meu casamento, eu vou seguir Jesus. Meus irmãos, você precisa seguir Jesus para o casamento melhorar. Não é consertar o casamento para depois servir Jesus, não. Ah, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu preciso ajustar primeiro antes de seguir Jesus. Não, vem seguir Jesus, que Jesus vai te ajudar a ajustar tudo que está desajustado. Tudo que está desajustado. E por último, nós precisamos, irmãos, parar urgentemente de empurrar as coisas com a barriga. De procrastinar. De deixar para depois.
Eu vou fazer, mas vou fazer amanhã. Tiago vai dizer que a gente nem sabe do dia de amanhã. Se a gente quer servir a Cristo, a gente precisa entender a urgência do reino, a urgência do Evangelho, que o Evangelho é para hoje, que tem gente que precisa ouvir a mensagem hoje, que tem gente que precisa receber o seu cuidado, uma palavra amiga, hoje, não é amanhã. A gente precisa entender a urgência do Evangelho, a necessidade que há das pessoas conhecerem verdadeiramente a Cristo. E é por isso que Jesus vai dizer: você colocou a mão no arado? Essa é a pergunta que eu gostaria que você levasse para a sua casa, para a sua vida. Você colocou a mão no arado para seguir a Jesus? Mas será que você está olhando para trás? Será que você está observando demais ao seu redor? Ou você está pegando firme para fazer o veio certinho na terra, arando certinho a terra? Você fixou o seu olhar, você está concentrado no que você está fazendo para Cristo? Ou sua concentração está em outros lugares? Isso é como esse tempo nos desafia. Nós vivemos hoje com muitos entretenimentos na nossa mão. Você já reparou? Outro dia eu sentei na minha casa e eu não sabia quanto tempo fazia que eu não me assentava para assistir a um filme. Acho que foi bem antes da pandemia. Assistir um filme completo sem o celular na mão. Mas de repente, eu desafiei meu coração, peguei meu celular, coloquei longe de mim. Falei, eu vou assistir esse filme do início ao fim, sem mexer no celular. Eu preciso voltar a me concentrar. Porque eu queria assistir o filme. Eu precisava daquele tempo ali de descanso. Então eu peguei um travesseiro, coloquei no sofá, coloquei o celular longe de mim e fiquei ali concentrado. Sem celular na mão. A gente precisa voltar a se concentrar, irmãos. Não estou dizendo só no filme que a gente assiste, não. Nós estamos fazendo praticamente tudo, o tempo todo olhando a mensagem que chega no WhatsApp. Você já reparou, nos tempos que a gente está vivendo, onde os cultos são online, várias vezes no meio do culto você vai ver gente comentando assim: boa noite, irmãos, tudo bem? Como estão? Ei, fulano, no meio do culto. É online, mas ainda é culto, irmãos. Você faz isso quando está aqui? Geralmente não. Mas isso prova que a gente não está totalmente concentrado no que está acontecendo, irmãos. Estão cantando, mas eu estou ali escrevendo uma mensagem. O pastor está pregando, mas eu estou ali olhando outras coisas. E estão chegando outras mensagens, estão chegando notificações no meu celular, e de repente eu vejo, e eu não me concentro mais. E a gente perde a direção, irmãos. A gente perde o caminho. Minha filha, ela vive andando, e a gente vive gritando ou brigando com ela, chamando a atenção dela, dizendo: Liz, olha para frente. Porque ela vive correndo e andando pela casa, olhando para trás para ver se a gente está vendo o que ela está fazendo. E nesse caminho, Liz já bateu a cabeça várias vezes na parede, já tropeçou e caiu, mas foram várias vezes. E é por isso que a gente alerta ela e diz: Liz, olha para frente. Sabe, irmão, talvez na vida cristã você está precisando olhar para frente. Parar de se concentrar em probleminhas pequenos. A gente já está vivendo um tempo tão difícil e de repente a gente vai voltar a se concentrar em problemas pequenos. Sobre quem abre a igreja, quem não abre a igreja, quem fecha, quem não fecha, quem vai fazer, quem não vai fazer. Irmão, já tem tão pouco trabalho para ser feito nesse tempo, você ainda vai querer dividir trabalho?
Isso é sério? Já tem pouco trabalho, irmãos. Nós estamos abrindo a igreja praticamente um dia da semana, só no domingo. Já há tão pouco trabalho para ser feito e a gente ainda vai reclamar de quem não está fazendo. Não, irmão, abraça tudo. Porque o trabalho já está muito pouco para todos nós. Vamos ser muito sinceros. E a gente às vezes volta a se concentrar em coisinhas mínimas, pequenas. Para de olhar para trás, olha para frente. Olha para o serviço que precisa ser feito e dá glória a Deus, porque você ainda pode fazê-lo, sozinho ou não. E como é bom ter trabalho. Sexta-feira, fim da tarde ou início da noite, eu mandei uma mensagem para alguns irmãos da igreja, dizendo assim, ó, vai chegar as madeiras para a gente colocar lá em cima. Aí na hora que a gente chegou a madeira, tinha um irmão aqui na porta. Foi motivo de reclamação ter um só? Não. Foi bom que a gente fez o trabalho. E eu fui para casa cansado. Ô, glória. E quando eu subi o morro assim, Vanessa falou assim, nossa, você deve estar morto, né? Eu falei, não, estou vivo eu, hein? Vivo e sentindo dor no corpo, estou vivo. Como é bom, irmãos, entender que a gente tem um trabalho para ser feito. Para de olhar para trás. Para de ficar preocupado com coisas mínimas e pequenas demais. Para de viver aquele velho homem. Nós vivemos um novo tempo de igreja, diferente. Já tem tão pouco momentos juntos, então a gente precisa abraçar o trabalho e dizer, eu vou fazer. Eu vou colocar minha mão no arado e não vou olhar para trás. Ah, fulano não quer fazer. Irmãos, faça. Não dá para ficar o tempo todo, nunca deu para ficar dependendo de outros. Mas não é tempo mais de discussões, não é tempo mais de reclamações, é tempo de pegar a mão no arado e não olhar para trás. Se alguém vai pegar junto com você, eu não sei. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, eu não sei em qual desses personagens você se encaixa. Se em algum momento você disse que ia seguir Jesus, isso foi da boca para fora. Se foi, você precisa mudar. Eu não sei se você disse que ia seguir Jesus e de repente começou a colocar empecilhos. Se for, precisa mudar. E eu não sei se em algum momento você disse que ia seguir Jesus, mas está demorando demais, empurrando com a barriga. E se for, quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Preste atenção no serviço, no que tem que ser feito. Esqueça o que ficou para trás. Janeiro já foi embora, irmãos. Fevereiro já foi embora. Março já passou. Abril também. Maio também. Junho também. Nós já estamos na segunda parte de julho. Ou você vai pegar a mão no arado esse ano para conduzir a partir de agora, ou talvez não dê mais tempo. Mas ainda é 2020 e ainda dá tempo. Então pegue a mão no arado, coloque suas forças concentradas em fazer tudo para a glória de Deus. Não do seu jeito, do jeito de Deus, a maneira de Deus, conforme a vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Pai santo e querido, eu te agradeço, Deus, por essa manhã. Agradeço pela tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, Deus. Quantas vezes, Deus, nós estamos fazendo como a Liz, ó Deus, andando, correndo, olhando para trás para ver se as pessoas estão vendo. E isso muitas vezes faz com que nós, ó Deus, caiamos, faz com que nós batemos a nossa cabeça e nos machuquemos, ó Deus. Deus amado, quantas e quantas vezes a gente diz que vai servir ao Senhor e diz que vai segui-lo por onde o Senhor for, mas isso, ó Deus, se dá da boca para fora. Tem misericórdia de nós, Deus.
Nós não queremos ser crentes, ó Deus, só de boca para fora. Nós não queremos, ó Deus, fazer promessas que não cumpriremos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aquele que entende, ou aqueles que entendem, que o Senhor não tem, ó Deus, onde reclinar a cabeça, e se for esse, ó Deus, o nosso caminho, que assim seja também na nossa vida, Deus, que assim seja também no nosso caminho. Senhor, nos ajude a não sermos, ó Pai, pessoas que querem te seguir do nosso jeito e à nossa maneira, Pai. O nosso jeito nunca deu muito certo, Deus, e nós sabemos disso. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a entender como é o seu caminho, Deus, que é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não darmos, ó Deus, espaço para o velho homem agir, para velhas palavras retornarem, para a nossa cabeça, Deus, e a nossa mente ficar, Deus, quente, como nós éramos no passado. Pelo contrário, Deus, que a transformação, que a mudança do Senhor, cada vez mais seja notória na nossa vida. Deus Santo, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor afaste de nós esse ato, Deus, de empurrar as coisas sempre, Deus, para frente. O ano que vem eu faço, o mês que vem eu faço, semana que vem eu realizo. Tem misericórdia de nós, Deus. Quantas vezes nós somos assim com relação ao Teu Evangelho, à Tua palavra e ao Teu reino, Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Nós contamos, ó Deus, com a Tua graça, e a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua palavra diz que onde abunda o pecado, superabundou a graça, mas isso não é motivo para a gente continuar, Deus, adiando decisões sérias, adiando posicionamentos, adiando mudanças, Deus. Oh Deus, ajuda-nos a sermos aqueles que colocam a mão no arado e somos aptos para o serviço, Deus. E esquecemos das coisas que para trás ficam e caminhamos rumo ao alvo, como o apóstolo Paulo diz. Ensina-nos a sermos igreja assim, Pai. Uma igreja, Deus, que coloca a mão no arado e não olha para trás. Deus, ensina-nos, ó Pai, a vivermos Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ensina-nos esse caminho, Deus, e que nada, nenhum barulho, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nem aqueles que vêm atrás de nós, que nada, Deus, tire a nossa atenção do trabalho que nós estamos fazendo para a Tua honra, Tua glória e o Teu louvor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Muito bom nós termos esse tempo hoje. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos aí juntos, né? Alguns presenciais e outros também nos acompanhando online. Deus abençoe e até mais.